Relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirão repentina destruição, como vêm as dores de parto. Aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém. Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra que está ao nosso alcance, essa fé que é comum de todos os santos, o Teu Espírito que é o agente que inspira, que revela a Tua palavra. Obrigado porque tudo isso provém do Teu coração, os meios que o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos ser edificados, para que nós pudéssemos compreender a Tua mente e assim andar no Teu inteiro agrado, no nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Meus irmãos, o dia do Senhor. O que seria o dia do Senhor? O dia do Senhor é o dia em que Ele vem para prestar contas com aqueles que se esquecem dEle. O dia do Senhor é o dia que Ele vem tomar vingança dos seus inimigos. O dia do Senhor será um dia terrível. O dia de Cristo será um dia glorioso, e o dia do Senhor será um dia terrível. E esse dia apanhará muitos de surpresa, porque esse dia, como está escrito lá em Lucas 17, Mateus 24, os dias do Senhor, ele já usa o plural, porque são os que antecedem o dia, serão semelhantes aos dias de Noé, aos dias de Nó. E quais as características desses dias? Uma tremenda impiedade. Foram dias difíceis, dia em que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, se divertiam, até que veio o dilúvio, até que Ló saiu da cidade e ela foi destruída. Ele está dizendo que os dias do Senhor serão como os dias de Noé, como os dias de Ló. E meus irmãos, mas o irmão Paulo vai dizer: vós não estáis em trevas, para que esse dia não vos apanhe. Mas essa palavra trevas, o que significa andar em trevas? Falando para crentes. Como disse o irmão Reginaldo, para entendidos. O que seria andar em trevas? Andar em pecado também. Andar fora de Cristo também. Se os irmãos lerem a história, se você ler a história do cristianismo, até o século XVII são considerados o tempo de trevas. Até o século XVII. Porque foram dias em que a Bíblia esteve fechada. Foram tempos difíceis. Surgiram muitas heresias, surgiram muitas interpretações, mas a Bíblia, ela esteve até o século XVII, se eu não estou enganado, fechada. Foram chamados tempos de trevas. Se você olhar essa expressão no Google, você vai ligar no cristianismo, você vai encontrar essa descrição ao século XVII. Tempos de trevas, tempo em que as pessoas não tiveram luz, não tiveram a palavra.
torno de 400 anos, totalmente, não houve homens que levantaram essa bandeira, houve muitas heresias. Então, andar em trevas é andar apartado da mente da vontade do Senhor, é andar por si mesmo. Então, meus irmãos, o irmão Paulo dizendo: vós não estáis em trevas. Vós não estáis em trevas. Mas ele estava falando para os irmãos em Tessalônica. Estava falando para os irmãos de Tessalônica: vocês, irmãos em Tessalônica, vocês não estão em trevas. Por que eles não estão em trevas? 1 Tessalonicenses capítulo 1, leia a partir do versículo 2, irmão. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do Senhor, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eram três características desses irmãos: operosidade da fé, uma fé que opera, uma fé que atua, uma fé que opera, que coopera. Aquilo que o irmão diz: a fé sem obras por si é morta. Então, uma fé que atua, uma fé que opera. O justo viverá por fé, mas essa fé, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem uma identidade. Essa fé é Cristo, então é uma fé que opera. Mas havia também a abnegação do vosso amor. O que é abnegação de amor? É um amor negador. Isso me lembra uma história dos moráveis. Os moráveis, eles eram povos assim, eles foram conhecidos, eu não me recordo qual país era. Os moráveis era chamado desses Países Baixos, se eu não me recordo, se eu não estou esquecido, desses pequenos países da Europa. E esses irmãos moráveis, eles foram irmãos fervorosos, exatamente depois do século XVII por aí, foram irmãos fervorosos na fé. E haviam ali naquele país muitos escravos que não tinham acesso à palavra. E os irmãos moráveis oravam muito pela salvação dos escravos. E certa vez, dois irmãos coveiros, os moráveis, escreveram para o senhor escravocrata, assim que a gente pode falar desses homens, desse regime. Eles, para o Senhor, e disse: nós queremos pregar o Evangelho para os escravos. E o Senhor mandou uma resposta: não, nós não amamos vocês, não cremos nessa tolice, nós não aceitamos vocês aqui pregando o Evangelho. E depois ele continuou a orar e mandou a carta dizendo: vocês aceitam a nós como escravos? E o Senhor disse: nós aceitamos, mas com uma condição, que vocês nunca mais voltem para suas famílias. E eles disseram sim. O Senhor enviou o dinheiro, eles compraram as passagens de navio e foram viver como escravos. Deixaram os seus parentes, as suas famílias no porto e foram pregar o Evangelho como escravos para o resto das suas vidas aqui na terra. Isso é abnegação, irmãos. Não amaram as suas próprias vidas. Então esse fato é real, mas são pessoas que oraram e quando Deus revelou a solução, eles fizeram parte dessa solução. Então a abnegação deles, abriram mão, não amaram as suas próprias vidas. Assim eram os irmãos em Tessalônica. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Quando há uma firmeza na esperança do nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que quem dele crê não será confundido.
Mas, meus irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos colocar o nome dessa comunidade aqui em Aracati, dizendo: irmãos em Aracati, vocês não estão em trevas, para que esse dia vos atraia. Meus irmãos, eu falei aqui na sexta-feira, como o inimigo tem ganhado terreno com muitos enganos, irmãos. Eu penso que 90% dos evangélicos não gostam de Apocalipse. Eu tenho visto muita gente, mas pessoas que não conhecem o Senhor, dizendo assim: eu não vou ler esse livro, porque se eu ler esse livro eu vou enlouquecer. E eu tenho visto os evangélicos calados quando a gente fala de Apocalipse. Eles não gostam de Apocalipse. Por que eles não gostam de Apocalipse? Porque Apocalipse é um livro para ser lido no Espírito, não na carne. Mas veja o que diz Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Amém. São felizes aqueles que escutam, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo, o tempo da vinda do Senhor está próximo. Então, são felizes quem lê, quem escuta e guarda. Só que Apocalipse para nós é um enigma tão grande que a gente não ama Apocalipse. Mas, irmãos, Apocalipse tem para nós tanto valor, irmãos. Apocalipse é uma bênção em nossas vidas. Porque o que é Apocalipse? O que é Apocalipse? Leia, por favor, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. As coisas que em breve, isso foi escrito há quantos anos atrás? Cerca de 90 anos do tempo depois de Cristo. E há 90 anos depois de Cristo, estamos no ano 2014, ano próximo, aproximadamente 2000 anos atrás, essas coisas foram escritas. E o Senhor já dizia: em breve, hão de acontecer. Meus irmãos, se há 2000 anos atrás essas coisas eram breves, imaginemos nós, hoje, 2000 anos atrás, estamos em cima. Irmãos, a gente não vive mais depois de nós 3 gerações. Não. Eu tenho certeza que a gente não vive mais 3 gerações. Eu penso que o Senhor, Ele está às portas, ou à porta, Ele está batendo. E ele disse: foi dado ao servo João para entregar aos servos. Leia o versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Amém. Essa revelação de Jesus e o testemunho de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é o testemunho de Jesus Cristo, como é Romanos, o Evangelho de Paulo, é o testemunho de Jesus Cristo. Mas observe uma chave, meus irmãos, um segredo para ver o testemunho de Jesus. Irmãos, se a gente não considerar isso, não tem testemunho. O mundo precisa ver o testemunho de Deus na igreja. Mas por que o mundo não tem
ouvirás de mim grande voz, como de trombeta. Amém. Irmãos, a gente falou aqui que trombeta foi instituída a trombeta lá em Números. Para que trombeta? Os irmãos lembram? Qual o sentido de trombeta? Qual o motivo que Deus instituiu as trombetas? Não. Convocação para chamado. Ele instituiu aquelas 2 trombetas de prata, instituiu também outra trombeta que não era de prata, e cada toque tinha um significado. Quando a trombeta tocava, o povo parava. Quando a trombeta tocava, 2 toques da trombeta de prata era para chamar os cabeças, os príncipes. Quando havia um toque da trombeta, era para o povo, trombeta de prata, que era diferente do sonido, era para o povo marchar, se retirar, levantar as tendas, e a nuvem levantava e ele dizia. Então, trombeta é convocação. E João escuta por trás dele um toque como convocação. Então, ele ouviu essa voz como uma convocação, porque era o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia dos ares. Então, João, em espírito, a palavra que os irmãos consideram, em espírito, ele se achou no dia do Senhor. Então, se isso foi dado a João para mostrar para nós, pelas Escrituras, então é necessário que nós escutemos o que João tem a dizer, o que o Senhor tem a dizer pela boca de João, que em espírito se achou no dia do Senhor. E é interessante que os irmãos sabem que quando João olhou para a característica daquele que falava com ele, João caiu. Irmãos, que coisa terrível, desculpa a expressão. Quando João viu a figura daquele, a expressão, a imagem daquele que falava com ele, João caiu. Irmãos, João inclinou a cabeça no peito do Senhor Jesus. João foi o grande amigo do Senhor Jesus. E João nunca caiu, a não ser no mundo da transfiguração. Mas, irmãos, aqui ele viu uma cena gloriosa, terrível, temível. Ele olhou e caiu, o tamanho da grandeza, a soberania, a glória do Senhor Jesus naquele dia, ao ponto que ele diz para nós, lá em Isaías, ele vai dizer: povo meu, entre no seu quarto, se refugie, até que passe o momento da minha ira, porque esse dia será um dia terrível. O Senhor vem para pisar a uva no lagar, Ele vem para a prestação de contas, meus irmãos, e Ele vai pegar de surpresa aqueles que estão em trevas. E João esteve lá esse dia em espírito e relatou para nós. Então João, ele relata para nós muitas coisas, aquilo que ele viu em espírito, e nós também só podemos ver e crer nessas coisas no espírito. Se a gente receber a palavra de Deus na carne, na nossa influência teórica, nós não temeremos ao Senhor. Veja no capítulo 4 algo que João viu, porque inicialmente trata com as igrejas, mas João 4:2, ele tem outra visão no Espírito, que ele considera e fala para nós. É no Apocalipse mesmo, 4:2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Amém, irmãos? Que trono é esse, irmãos? Qual a dimensão desse trono, irmãos? Irmãos, esse trono é o trono eterno. Esse trono é o trono que não passará. Esse trono é o único trono, irmãos. Esse é o trono do Senhor. Ele virá. Esse grande dia será o dia em que Ele vem, em que Ele virá para, de fato, estabelecer
esteve no dia do Senhor no Espírito, viu o trono no Espírito, aí o irmão Paulo vai dizer para nós, em Gálatas: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. A gente viu aqui na sexta-feira que o livro de Romanos tem 7 vezes a palavra eu e apenas uma vez a palavra Espírito. Então isso significa que o homem que anda na carne, o Espírito é muito terno, o Espírito é um renovo, o Espírito está abafado, o Espírito está como um fogo apagado, apenas aquela temperatura das brasas, mas não há fogo. Já no capítulo 8 de Romanos, nós temos 7 vezes a palavra Espírito e apenas uma vez a palavra eu. Isso é o homem cheio do Espírito. Precisamos andar no Espírito, irmão, para que nós compreendamos a mente do Senhor, para que a gente entre nessa esfera da luz e não andemos em trevas, não andemos como andam também os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento. E quando diz na vaidade do seu próprio pensamento, não significa apenas na vaidade de um pensamento que só pensa nas coisas desse mundo, mas numa vaidade do pensamento que só pensa as coisas de Deus com a mente, interpreta com a mente, sabe? Só vê as coisas com a mente racional, não anda pela fé. Precisamos andar pela fé. E João também tem outra visão, no capítulo 17, que a gente precisa considerar para que nós possamos ver esse tema: andar em trevas é andar apartado do Senhor. João 17. Leia a partir do versículo 1. É muito extenso esses textos, mas a gente quer resumir porque o tempo não pode. Não. Tendo Jesus falado. Não. Eu falei Apocalipse 17. Desculpa. É porque é João que escreve. É o outro livro de João, eu confundo. Perdão. Apocalipse 17. Veio dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Amém. Irmãos, quem é essa meretriz? Eu confesso para vocês que eu não sei. Existem muitas coisas na Bíblia que aqui são profecias e as pessoas estão muito imbuídas em descobrir. Por exemplo, quem é o anticristo? Quem é a besta? E eu confesso para os irmãos que eu não estou muito preocupado em saber quem é. Agora, uma coisa eu estou preocupado: em conhecer quem é o meu Cristo. Esse é o problema. Os cidadãos do Tesouro Americano, da Casa da Moeda Americana, eles são pessoas que eles são treinados a detectar a maneira como eles aprendem a detectar uma nota falsa. E eles pegam uma nota de dólar e eles estudam minuciosamente, microscopicamente, cada detalhe da nota verdadeira. Eles estudam detalhe por detalhe. Cada infringe, cada letra, cada marca, cada detalhe da nota verdadeira eles estudam. No dia que colocar uma nota falsa na mão deles, pode ser de qual origem for. Eles irão detectar. Como? Porque eles conhecem a verdadeira. A falsa eles desconhecem. A mesma coisa é quando você pega seu cartão de crédito ou seu cartão de débito, passa na máquina do atendimento. Se aquele cartão, o seu cartão, que tem as suas caracteres, se ele for colocado na máquina, e se você digitar os seus caracteres, se não for o seu cartão, a máquina rejeita. Não porque ele conhece o falso, mas porque a máquina conhece o verdadeiro. Então, obviamente, o falso será rejeitado porque ela só reconhece o verdadeiro. Então, quem é
como quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, os governantes dessa terra obedecem e se satisfazem com o estilo de vida dessa grande meretriz, ou seja, é um grande centro político de entretenimento, de leis, de comando, que toda a terra obedece ao modelo dela. Tá? A menos dos irmãos não voarem tanto, eu quero dar uma pista para os irmãos. O Senhor sempre trabalha de modo paradoxal. O Senhor Deus tem uma cidade, a Nova Jerusalém. O mundo também tem sua cidade, que é a meretriz, que tem o seu estilo de vida. Ele diz para nós: mas vocês são cidadãos, concidadãos dos céus, da família de Deus, ou seja, nós fazemos parte da Nova Jerusalém, desse governo de Deus. O mundo tem seu governo, tem sua meretriz, em que as pessoas, ainda que eles não sejam essa meretriz, mas eles aderem ao estilo de vida da meretriz. Então, os reis, até quando fala de reis, fala de governantes, governadores, que aderem, que copiam esse modelo da grande meretriz, da grande prostituta, que dita a moda, a alimentação, o entretenimento, o estilo de vida. Então, eles têm um padrão deles, enquanto nós, já disse Balaão, Balaque, esse povo não é contado entre as nações, é um povo de habitação, povo separado. Continue, no versículo 3. Transportou-me um anjo em espírito, né? a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Continue. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. Ok, essa mulher, nós sabemos que é a meretriz, que é esse governo único que dita as normas do mundo. Ela está vestida de pérolas, ela está de escarlata, adornada de ouro, de pedras. Então é o brilho desse mundo. Esse mundo é bacana, ele é legal. Sabe, ele tem uma proposta bacana, ele tem uma proposta sedutora, ele tem um estilo de vida bacana, ele oferece para as pessoas o que as pessoas querem. Então é um estilo de vida em que o mundo adota, em que o mundo vive e se identifica. E ele vai dizer que ela tem 7 cabeças, ou seja, que fala de 7 governos. 7 governos, chifre fala de força, né? 10 chifres, ou seja, tem 7 governos, mas a sua força é de 10 governos, porque tem 3 a mais. Aí, continue. Aliás, e ela vai dizer no versículo 4, na mão, ela com cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ou seja, ela tem em suas mãos, ela tem em seu governo, em seu domínio, ela lança as abominações. Aquilo que é abominável ao Senhor, ela tem a prostituição. A prostituição é vender ídolos, é espalhar ídolos. A gente vive numa época em que não é diferente daquela do tempo do Senhor. Quantos ídolos existem na terra? O ídolo de hoje, amanhã morrerá de overdose, morrerá de AIDS, morrerá de alguma doença de depressão, morrerá de algo que é natural da sua humilhação, do resultado do seu labor, mas hoje são ídolos. Tantos ídolos se levantam, tantas formas de entretenimento, e tudo isso é uma forma de separar a nossa mente, de nos distrair para nos manter em trevas. Então, esse governo que existe, que a gente desconsidera, que a gente não considera, é um governo que existe, que rege as nações.
Continue. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Você vê, o que é nossa terra? A nossa terra é abominação, irmão. A palavra diz lá em Provérbios 17:15, que tanto aquele que condena o justo, como aquele que absorve o ímpio, aquele que, abona o ímpio, ambos são abominados ao Senhor. E o que é essa terra? Essa terra, ela é injusta. Essa terra é de injustiças. Essa terra não ama o que é correto, não ama o que é justo. Essa terra ama tudo aquilo que é rejeitável, detestável. Então, por isso que a característica dessa grande Babilônia é a abominação. Ela está repleta, ela tem escrito na sua fronte um nome. Irmãos, lembrem-se, nós também temos um nome, estamos debaixo do nome. Ele diz: quando dois ou mais se reunir debaixo do meu nome. O povo que se chama pelo meu nome. Então, o povo de Deus tem um nome. O povo do mundo também tem um nome. Porque esse nome é o nome da meretriz. E ele diz também um mistério. Existe um nome e um mistério. Irmãos, eles têm um nome e um mistério. Então, o estilo de vida deles, que está escrito ali em Timóteo 4, Timóteo 3, também na segunda de Timóteo 4, eles têm uma forma de vida que caracteriza esse nome e esse mistério. Porque nós também temos um nome e um mistério. Veja Colossenses 2:2. Deixa marcadinho aí e vá para Colossenses 2:2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Temos um mistério. Quem é o nosso mistério? Cristo, que é o mistério de Deus. Para compreenderem plenamente o mistério, irmão, plenamente, totalmente o mistério de Deus. A nossa missão deve ser conhecer plenamente esse mistério, irmãos. Conhecer, por isso que o irmão Paulo vai dizer em Filipenses, desejo conhecê-lo. A gente precisa conhecer mais e mais esse mistério, porque na medida que nós conhecemos esse mistério, nós rejeitamos o outro mistério, o mistério da grande meretriz, da Babilônia, da prostituição desse mundo. Eles vivem em trevas, por isso que eles não conhecem o Senhor, mas nós não estamos em trevas. Vá para Apocalipse 10, por favor, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a seus servos, os profetas. Amém. Então o mistério se cumprirá. O mistério de Deus cumprir-se-á. A sétima trombeta, a última trombeta, o anjo forte, que será a plenitude do dia do Senhor, quando tocar essa sétima trombeta, o mistério de Deus terá cumprido, e a gente vai, 11:15 de Apocalipse, para entender esse mistério, cumprir-se-á o mistério dito pelos profetas. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse é o mistério. O Cristo vindo para estabelecer o seu trono.
é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Amém. Meus irmãos, mas tudo isso que João viu não tem nenhum significado para nós, se a gente não acolher com fé. E não saber que João quer que a gente entenda, meus irmãos, que para nós a Bíblia está dizendo que Ele nos revelou. Paulo vai dizer para os Coríntios que falamos sabedoria e mistério, a qual Deus revelou nesse tempo por amor de nós. Então esse mistério, plenamente esse mistério, e para a gente reconhecer o mistério de Deus, irmãos, a gente tem que tomar uma posição do que o Marcinho falou aqui. O irmão Paulo, ele vai falar para nós também do mistério, ali, quando ele, no capítulo 5, ele vai dizer assim, grande é esse mistério, quando ele vai falar, deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá com sua esposa, mas me refiro a Cristo e a igreja. Esse é o grande mistério, Cristo e a igreja, em que Cristo se une com a igreja ao ponto de serem um só. Então, quando você olha para a igreja e considera a igreja, você considera o cabeça da igreja. O que Deus revelou, irmãos, é muito pessoal. A gente não pode querer obrigar ninguém a receber essa revelação, porque isso é revelação de Deus, para aquele que tem submetido a Ele, tem andado diante dele com sinceridade. Ele mostrar a igreja, o seu corpo. Sabe, toda essa violência que as pessoas têm praticado contra o corpo, tem vilipendiado o corpo de Cristo, dando nomes às denominações, separando as denominações, as pessoas vivendo como que vivem em guerrilhas separatistas, sabe, com doutrinas humanas, sabe, performances humanas, e isso não contribui em nada. Os cristãos não têm sido a solução para os problemas de hoje, pelo contrário, os problemas estão dentro da casa dos cristãos, porque o problema somos nós andando em trevas, sem visão. Então, meus irmãos, a solução para esse mundo é Cristo, mas Cristo em nós, eu sendo a solução do problema. Não é eu querendo colocar um governante, querendo colocar uma governanta, querendo colocar alguém que eu acho que eu penso ser a solução. Irmãos, Deus chamou as coisas loucas desse mundo, chamou as fracas, chamou aquelas que não são, para envergonhar e para confundir os que são. E esse povo somos nós. Como aquele homem que ele chamou Elias de Tisbé, o tesbita. Quem era Elias de Tisbé? Era um homem que vivia no 62º ano de depravação espiritual, sendo e tantos profetas escondidos nas cavernas por medo de Jezabel, todo mundo ameaçado pelo governo de Acabe, mas Deus levanta Elias de Tisbé, tesbita. Deus queria encontrar caminho naquele homem, porque quer encontrar caminho em nós hoje, irmãos. Deus quer nos usar, irmãos. Deus quer nos usar para levantar o seu testemunho, aonde quer que nós estejamos. Deus quer levantar o seu testemunho e expressar poder em nós. Nós somos a solução para esse mundo. Ele disse assim: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, para que preste, senão para ser lançado e pisado pelos homens? Irmãos, ser pisado pelos homens. Quantos cristãos têm sido pisados pelos homens? Quantos cristãos têm sido humilhados pelos homens? Principalmente aqueles irmãos que vão para o Senado, para o Congresso, são muito esmagados pelos homens lá. Porque eles não reconhecem a autoridade, eles têm autoridade dada pela nossa Constituição. Eu sou o senador da República, eu sou o federal da República, eu sou o estadual da República, sou o governante da República, mas o inferno não reconhece a autoridade deles. Pelo contrário, eles não
quero mostrar para os irmãos mais uma vez o que foi que Elias fez. 1 Reis 17. Então Elias, o tebita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá estes anos, segundo a minha palavra. Amém. Irmãos, isso aí, eu falei para os irmãos, custaram muito caro para Elias. Porque quem foi Acabe? Acabe foi o sucessor do desastre de Jeroboão. Jeroboão começou a reinar depois de Salomão. Jeroboão, seus filhos, Zerri, tantos homens que procederam de Jeroboão, andaram segundo os caminhos que foram maus à abominação perante o Senhor. E aqui nós temos Acabe, parente de filho de Jeroboão. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Acabe, ele foi visitar uma propriedade dele e olhou uma linda propriedade do seu vizinho e disse assim: eu quero essa propriedade. E ele foi para o homem e disse: eu comprarei a tua propriedade, me vende. E o homem disse: eu não venderei. Por que eu venderia a minha propriedade? E ele chegou em casa triste e foi se queixar com a sua mulher Jezabel. Isso aqui também nos ensina uma lição muito prática. Irmãos, tem que ter muito cuidado. Nós, varões, cuidado com o que a gente fala na nossa casa. Cuidado. Nós, casais, o que falamos para os nossos filhos. Você não pode tratar assuntos sérios com quem não tem maturidade para acatar problemas. A gente tem deixado os nossos filhos traumatizados. Os nossos filhos não querem evangelho, porque a gente vai conversar assuntos sérios diante dos nossos filhos. Deus nos deu papéis, e papel é para ser levado a sério. Deus não, por isso que ele não dá, Paulo disse assim: eu não pude falar com mais espirituais, mas sim com carnais, porque vocês não podem experimentar, vocês não têm faculdade para absorver o leite puro, o sólido, vocês só podem absorver o leite. Então ele não deu uma palavra mais elevada para os irmãos daquela posição de fé e ministro. Então assim, a gente não pode levar problemas para a nossa casa com pessoas que não têm maturidade. E quando Acabe foi se queixar com Jezabel disse: ô meu Silvana, qual o seu problema? E ele contou. E Acabe mandou matar aquele homem e tomou o campo dele. E Elias chegou para Acabe e disse: olha, segundo a minha palavra, não irá chover por 3 anos e meio. Porque o Deus cuja face eu estou, ele vive, e isso vai acontecer. Irmãos, no meio de uma geração pervertida, Elias era um homem que andava na presença do Senhor. Essa é a solução: andar na presença do Senhor. De quem nós temos andado na presença de quem, meus irmãos? Eu fico brincando com as minhas filhas. De vez em quando elas querem vir compartilhar comigo uma piada no Facebook. Aquelas que mandam, né? Aquelas criações de gente desocupada. E aí eu digo: parabéns, meus amores. E o versículo da Bíblia que vocês aprenderam aqui essa semana? O que é que Deus ensinou para vocês? Me dê aí me enriqueçam aí com a palavra. Como você é sem graça. Irmãos, quem anda na presença do Senhor fala do que o seu coração está cheio, mas quem anda na presença de coisas, fala das coisas. É natural, cada um só vai dar o que tem. E Elias, o presbítero, ele disse para Acabe: olha, seu tirano, não vai chover. Não vai chover. E
Tiago vai dizer para nós que não choveu, porque Elias, que era um sujeito às mesmas paixões que nós, orou e não choveu. Então Elias orou para que a palavra de Deus se cumprisse. E se cumpriu, porque ele orou para ser a solução do problema. Ele não orou para Deus levantar outro. Podemos orar para Deus levantar, mas nós também podemos orar para sermos a solução do problema. E Elias orou. Eu estou na face do Senhor. Mas é interessante quando ele orou e aconteceu isso. Não choveu. E aí deveria ser um ministério maravilhoso. Elias encarou Acabe. Então Elias agora vai arrasar com todo mundo. Mas sabe o que Deus fez com Elias, irmãos? Veja no versículo 2. 17:2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Amém. Irmãos, nesse instante, suscitou a ira de Acabe. Alguém disse que não tinha lugar na terra que ali se escondesse e que Acabe não encontraria. Ele iria ser encontrado por Acabe. Acabe, apoiado por Jezabel, era terrível. E vocês querem saber uma coisa, vocês já sabem? Se tem uma coisa que alguém, quando está em pecado, detesta, é quem tem a palavra da verdade. Eu sei que alguns de vocês aqui um dia já me odiaram na ignorância de vocês, porque vocês confundem o profeta com o dono da palavra. Então o culpado não sou eu, o culpado são os irmãos quando fala para alguém. Paulo vai dizer: nós somos um cheiro de morte para a morte. Então quando você fala para alguém a palavra, as pessoas vão logo ligar a você, vão lhe detestar, vão lhe odiar. Mas o Senhor está dizendo: odiaram a mim primeiro e odiaram sem causa. Então Acabe, ele se irou contra Elias, porque Elias foi lá para encarar e afrontar, porque todo mundo aplaudia Acabe, todo mundo apoiava Acabe, e Elias se importou com a vontade do Senhor. Ele disse: vai para Querite, vai lá para a fonte, lá perto do Jordão, vai para lá. O que significa Querite? Querite significa cortar na medida certa, cortar o meio na medida certa. Querite significa isso, cortar no meio na medida certa. O que o Senhor queria fazer com Elias? O Senhor queria cortar. E quem é que corta a palavra? O Senhor disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, mais cortante que espada de dois mãos. O Senhor queria encontrar caminhos em Elias. O Senhor fez com Elias a mesma coisa que ele fez no seu ministério. O Senhor Jesus estava com a multidão, mas daqui a pouco ele deixava a multidão e ia para o monte a parte dos seus discípulos. E ainda separava do discípulo alguns para ir com ele. Ele estava com a multidão, daqui a pouco ele separava e entrava sozinho na casa de um publicano. O Senhor estava com a multidão e desprezava toda a multidão, ficava com uma mulher só, com uma mulher de fogo de sangue. Então o Senhor não foi muito bem sucedido com a multidão, mas ele tinha um ministério particular. Nós gostamos de multidão, mas nem sempre o Senhor quer que nós atendemos para a multidão. E ele leva Elias de Tisbé lá para a fonte de Querite. E o Senhor vai suprir, vai enviar o povo para dar comida de manhã, para dar comida à tarde, para beber água na fonte. O Senhor estava ali tendo comunhão com Elias, porque o Senhor deseja isso. Cuidado com o ativismo. O Senhor não nos quer um ativista. Ele nos quer homens e mulheres que tenham comunhão com Ele. E a fonte de Querite era a fonte de comunhão. Elias, eu não sei, talvez aí duraram meses ou anos, Elias sendo suprido. Porque foram vários dias, não foram poucos dias, vários dias ali em Querite. O Senhor separa Elias, cortando Elias, ali tratando com ele, na fonte de Querite. E quando o Senhor quis tirar Elias lá, o que ele fez? Ele secou a fonte de Querite. Eu digo que o Senhor tem um peso na mão para cada um de nós. O Senhor sabe tratar com nós. Ele sabe secar nossa fonte. Ele sabe tratar com cada um de nós.
Então, esse Deus que nos ama, Ele vai também secar um dia a nossa fonte. Ele vai para que a gente avance. O Senhor queria que Ele voltasse para Sarepta. O Senhor queria que Ele voltasse para Sidom. O Senhor queria que Ele voltasse para Acabe. Seria o lugar mais perigoso, mas ali era o lugar mais seguro para Elias. Porque o lugar mais seguro é o lugar no centro da vontade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente repousará. Leia o versículo 10. 17 e 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: põe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Amém. Irmãos, é muito amplo esse texto. Mas Sarepta, você percebe, faz parte de Sidom. E Sidom é exatamente onde está o reino de Acabe. E ele chegou, tinha essa mulher perto de morrer. E Elias de Tisbé vai exatamente ser suprido por essa mulher. Não pela mulher, mas pelo Senhor. Mas porque o Senhor quer usar a mulher. E quem é essa mulher, irmãos? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Que figura tem essa mulher? É a figura da igreja. A igreja é essa mulher. É a mulher que não é rica, não é abastada. Não é a igreja que tem ouro, pedras preciosas, mas é a igreja que tem a palavra do Senhor, que considera a palavra do Senhor. E o Senhor mandou exatamente Elias de Tisbé para ser suprido por essa mulher. E ela disse: mas meu Senhor, eu não tenho nada. Eu só tenho aqui um pouquinho de farinha e fazer um bolo assado para o meu filho para depois morrer. Ele disse: sim, mulher, mas faze primeiro para mim. Porque se você fizer, como diz a palavra do Senhor, não vai faltar comida na tua despensa. Ele está dizendo isso para a igreja. Igreja, se você fizer, como diz a palavra do Senhor, não vai faltar suprimento na tua vida. Irmãos, então o segredo é seguir a palavra. Se a gente andar segundo a palavra, irmãos, se a gente andar segundo a palavra, irmãos, andar segundo a palavra no nosso matrimônio, andar segundo a palavra criando filhos, andar segundo a palavra comprando, andar segundo a palavra vendendo, andar segundo a palavra nos recriando, andar segundo a palavra nos reunindo, irmãos, vai ser fantástico. Por fora, é assim como uma viúva, não tendo nada, como quem não tem nada, como pobres, é assim, irmãos. Irmãos, a gente não precisa, sabe, graças a Deus que tem um prisma aí fora, Papa, mas a gente não precisa de homens de prisma. Nós precisamos, ainda que homens que tenham prisma, mas que tenham o coração voltado para o Senhor, irmãos. Que confia no Senhor, não confia na sua habilidade, não confia na sua força, mas confia no Senhor. Irmãos, é tempo de voltarmos para a palavra, porque se nós andarmos na palavra, nós não estaremos em trevas. Aquele dia não nos apanhará, irmãos. Irmãos, ainda que os dias sejam difíceis, meus irmãos, continuava a haver seca. Que bênção foi aquela seca na vida de Elias, você percebe? Que caminho o Senhor abriu, que rasgo o Senhor abriu no coração de Elias.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Amém. Irmãos, se a gente fizer como diz o Senhor, como é que diz o Senhor? O irmão Paulo vai dizer em Efésios 5, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos. A vontade do Senhor para nossas vidas. Procure conhecer. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Qual é a vontade do Senhor? A gente viu aqui na sexta-feira que aquele profeta velho mentiu para o profeta que foi dar a notícia para Jeroboão. Ele mentiu. Ele mentiu para o profeta. O profeta acreditou na mentira do profeta velho e foi comido por um leão. A gente não precisa ouvir palavra do homem. Tudo que a gente está falando aqui, chega em casa, consulte o Senhor. Aqui ali é a tua palavra, Senhor. O que foi falado ali é tua vontade, Senhor. Me revela. A gente precisa fazer isso. Ele diz: provai ao Senhor e vede. Provai ao Senhor. Provar ao Senhor é quando eu considero a sua palavra, quando eu vou diante dele, por meio da sua palavra, e espero. Então eu estou provando o Senhor. E você vai ver aqui nesse texto 17, tantas vezes. Veja o versículo 15, 17, 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Comer segundo a palavra, nem só de quando vem ao homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se a gente fizer isso, irmãos, esse é o segredo, o caminho da vitória, é andar segundo a palavra, irmãos. Você percebe que Elias e Tisbé, Deus encontrou esse caminho em Elias. E o resultado, para resumir, está no versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço, agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Ela disse: nisto conheço. Porque muitas vezes, esse homem é homem de Deus, essa mulher é mulher de Deus. Olha, vai vir um homem de Deus para essa cidade. Vai vir. Mas como é que tem se demonstrado ser homem e mulher de Deus? Essa mulher disse: nisto é conhecido que tu és homem de Deus. E que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Você fala, se tudo. Porque Deus encontrou esse caminho em Elias e Tisbé. Deus encontrou esse caminho em Elias. Não por exibicionismo, não para atrairmos a multidão, mas para a gente agradar o coração de Deus, alegrar o coração de Deus. Deus deseja encontrar em nós essa satisfação, o caminho que lhe agrada, temendo a Ele, fazendo o que lhe agradava, considerando a sua palavra. Aí sim, as pessoas vão se voltar para nós e dizer: você verdadeiramente é um homem, é uma mulher de Deus. Não porque fala, mas porque é. Não porque diz coisas, mas porque de fato você é alguém que diz ser. Às vezes nem diz ser, mas você é. Então, meus irmãos, esse é o caminho cristão. Em uma geração totalmente pervertida, em um mundo que obedece ao comando da grande meretriz real, que tem esse nome, que tem essa característica, nós estamos debaixo de um nome. E que o caminho do sucesso, o caminho da vitória, é o caminho de entender e fazer o que é agradável ao Senhor. Isso é o caminho. Isso aí não tem outro caminho. O caminho da vitória e do sucesso é andar na face da presença do Senhor, fazendo o que é agradável. Porque o Senhor Jesus disse: sem mim, nada. A fonte vai secar, irmãos, se for sem Ele. Amém.